O falecimento trágico de Robin Williams em 2014 deixou um vazio que jamais será preenchido. Embora o mundo tenha derramado lágrimas pelas circunstâncias comoventes de sua morte precoce, sua viúva, Susan Schneider, revelou informações que ninguém conhecia sobre sua partida. Que inimigo oculto poderia ter contribuído para a morte repentina e inesperada de Robin Williams? É isso que vamos explorar. Susan Schneider compartilhou detalhes sobre a morte de Williams. Em 11 de agosto de 2014, o falecimento de Robin Williams foi ao mesmo tempo chocante e devastador. O ator querido foi encontrado morto em sua casa em Tiburon, Califórnia, aos 63 anos. O escritório do xerife do condado de Marin confirmou que Williams morreu por asfixia devido a enforcamento. Nos dias que se seguiram, a viúva de Robin revelou que ele estava lutando contra uma depressão severa e ansiedade. Essa revelação trouxe luz aos desafios que ele enfrentou em seus últimos meses. Apesar de receber tratamento e apoio de familiares e amigos, o peso de suas dificuldades persistia. Aqueles próximos a ele começaram a notar mudanças significativas em seu comportamento. A reação pública à morte de Williams foi de imenso pesar. Fãs ao redor do mundo usaram as redes sociais para expressar condolências e compartilhar suas memórias favoritas do ator. Homenagens vieram de outros atores, comediantes e figuras públicas, todos destacando o talento incrível, a generosidade e a bondade de Williams. Ron Howard tweetou: "Perdemos Robin. Primeira vez que presenciei seu gênio foi ao criar Mork para nossos olhos em 2 horas no set. Uma força, uma alma doce, um artista brilhante. Descanse em paz." Jimmy Kimmel também escreveu: "Robin era tão doce quanto era engraçado. Se você está triste, por favor, fale com alguém." Ben Affleck compartilhou como a morte de Williams o afetou profundamente. De coração partido: "Obrigado, chefe, pela sua amizade e pelo que você deu ao mundo. Robin tinha muito amor dentro de si. Ele pessoalmente fez tanto por tantas pessoas. Ele realizou os sonhos de Matt e meus. O que você deve a alguém que faz isso? Tudo. Que você encontre paz, meu amigo." O então presidente Barack Obama também emitiu uma declaração. Robin Williams foi aviador, médico, gênio, babá, presidente, professor, um Peter Pan incrível e tudo o mais. Ele chegou em nossas vidas como um alienígena, mas acabou tocando cada elemento do espírito humano. Ele nos fez rir, nos fez chorar, deu seu talento imensurável de forma livre e generosa para aqueles que mais precisavam. Desde nossas tropas no exterior até os marginalizados em nossas próprias ruas. O amor e a admiração por Williams mostraram o impacto profundo que ele teve em tantas vidas. Susan Schneider Williams, a esposa de Robin, também revelou que, além da luta contínua contra a depressão severa, ele vivenciava um estado elevado de medo e ansiedade que o levou a uma paranoia irracional. Esses sintomas preocupantes criaram uma tempestade de tumulto emocional, agravando seus problemas de saúde mental. Na noite antes de sua morte, Williams exibiu comportamentos incomuns que preocuparam aqueles ao seu redor. Um ato específico de paranoia chamou a atenção. Ele colocou vários de seus relógios de pulso em uma meia e os entregou a alguém, temendo que não estivessem seguros. Esse gesto, embora pequeno, era um claro sinal de seu estado mental deteriorado. Mais tarde naquela noite, às 19h09, Robin ligou para Susan para informá-la de que estava pegando revistas para ela em uma livraria. Quando voltou, parecia relativamente normal e até passou um tempo mexendo no armário do casal. Eventualmente, ele saiu do quarto com seu iPad e Susan acreditou que ele estava de bom humor, possivelmente se preparando para ler antes de dormir. Na manhã seguinte, Susan assumiu que Robin ainda estava dormindo quando saiu de casa. Por volta das 11h45, sua assistente, preocupada por não ter notícias dele, bateu à porta para checá-lo. Após não obter resposta, a assistente colocou um bilhete sob a porta e eventualmente forçou a fechadura. Dentro do quarto, encontraram Robin Williams enforcado com um cinto de nylon no batente de uma porta do armário. Ele também tinha cortes nos pulsos e não usava anel nem relógio. Após sua morte, sua esposa revelou outros detalhes que haviam sido mantidos em sigilo. A saúde de Williams começou a declinar no início dos anos 2000. Ele experimentou sintomas inicialmente atribuídos aos seus problemas de longa data, com depressão e ansiedade. Alguns desses sintomas incluíam um leve tremor na mão, dificuldade para dormir e uma sensação de inquietação que ele não conseguia explicar.
À medida que os sintomas progrediam, o Williams buscou aconselhamento médico e recebeu um diagnóstico que mudaria sua vida. Segundo Susan Schneider, esses sintomas estavam relacionados aos estágios iniciais da doença de Parkinson. Ela revelou que esse era um diagnóstico que Williams ainda não estava pronto para compartilhar publicamente. Ele optou por mantê-lo em sigilo, confiando apenas em seus familiares e amigos mais próximos. Essa decisão provavelmente foi influenciada pelo desejo de proteger sua imagem pública e evitar o estigma associado à doença. No entanto, o segredo também significava que Williams estava lutando uma batalha solitária, incapaz de compartilhar completamente suas dificuldades com o mundo. Para Williams, o diagnóstico foi um golpe devastador. Ele havia passado a vida trazendo alegria aos outros, mas agora enfrentava uma batalha que ameaçava tirar sua capacidade de se apresentar e se conectar com seu público. O início da doença de Parkinson trouxe novos desafios para Williams. A doença, que afeta quase 10 milhões de pessoas em todo o mundo, é caracterizada por tremores, rigidez e dificuldades com equilíbrio e coordenação. Para alguém como Williams, cuja carreira prosperava na comédia física e na improvisação rápida, o diagnóstico foi particularmente devastador. De acordo com a maquiadora Sherry Means, Williams chorava nos meus braços no final de cada dia, dizendo: "Eu não sei mais como, eu não sei como ser engraçado." O Instituto Nacional de Saúde dos Equarna observa que a depressão e o Parkinson podem agravar os sintomas um do outro, criando um ciclo vicioso de declínio mental e físico. Os últimos anos de Williams foram marcados por uma série de desafios pessoais e profissionais. Apesar dessas dificuldades, ele continuou comprometido com sua arte, trabalhando em vários projetos e trazendo alegria aos seus fãs. A revelação do diagnóstico de Parkinson após sua morte acrescentou uma camada triste à sua história. A depressão e a ansiedade de Williams pioraram à medida que a doença progredia. Ele lutava com sentimentos de desesperança e desespero, agravados pelo conhecimento de que o Parkinson é uma condição progressiva e incurável. A combinação de seus problemas de saúde mental com os sintomas físicos do Parkinson criou uma tempestade que, por fim, resultou em sua trágica morte. Entretanto, em entrevistas mais recentes, a viúva de Robin, Susan Schneider, revelou que havia mais por trás de sua morte do que aparentava. Ela deixou claro que não foi a depressão que matou Robin. Não, foi algo muito mais sinistro. Para entender o que aconteceu, deixe-me contar sobre a vida secreta de lutas de Robin Williams na indústria. A vida de lutas de Williams. O grande momento de Williams veio em 1978, quando ele foi escalado como o excêntrico alienígena Mork na série de TV Mork and Mindy. O programa foi um sucesso instantâneo, catapultando Williams para a fama e tornando-o um nome conhecido em todos os lares. No entanto, as pressões da fama repentina e as demandas de sua carreira começaram a afetar sua saúde mental. Nos bastidores, Williams lutava com sentimentos de isolamento, inadequação e dúvidas sobre si mesmo, recorrendo à cocaína e ao álcool para lidar com seu tumulto interior. O abuso de substâncias tornou-se um meio de escapar das pressões esmagadoras e do ritmo implacável de sua carreira. Amigos revelaram que ele confiava muito na cocaína e no álcool, acreditando que essas substâncias o ajudavam a acessar sua energia selvagem para as performances. Sam Neill, que contracenou com Williams no filme O Homem Bicentenário, 1999, descreveu-o como "Ok, Don, a pessoa mais triste que já conheci." No programa Dark Side of Comedy, colegas como Alan Steffen lembraram a fase inicial da carreira de stand-up de Williams, quando ele demonstrava uma forte dependência de substâncias. Segundo Alan, Williams costumava perguntar: "Alguém conhece alguém com um pó?", alegando que não poderia continuar sem isso. O comediante Mike Binder, um conhecido próximo de Williams, revelou que, sob efeito de drogas, ele era um monstro. Apesar de sua fama, riqueza e a adoração de seus fãs, Williams sofria de uma intensa sensação de solidão e, segundo Dina Hecht, quando alguém era tão famoso, as drogas simplesmente eram oferecidas a você. A trágica morte de seu amigo e também comediante John Belushi, por overdose de drogas em 1982, foi um ponto de virada em sua vida. Segundo sua co-estrela Pam Dawber, o evento foi um grande alerta para Williams. A morte de Belushi foi um vislumbre assustador das possíveis consequências de seu vício, uma visão sombria de um futuro possível se ele não mudasse seus hábitos. Esse momento foi ainda mais reforçado com o nascimento iminente de seu filho, Zach. O desejo de ser um pai presente e saudável tornou-se uma motivação poderosa,
para Williams ficar sóbrio. Williams compartilhou sua perspectiva sobre a morte de Belushi. A tragédia de Belushi foi assustadora. Sua morte aterrorizou um grupo inteiro de pessoas no mundo do entretenimento. Causou um grande êxodo das drogas. Eu sabia que não poderia ser pai e viver esse tipo de vida. Em 1983, após o nascimento de seu primeiro filho, Williams largou as drogas e o álcool, embarcando em uma jornada de sobriedade que duraria 20 anos. Esse período de sobriedade foi marcado por alguns de seus papéis mais icônicos, incluindo suas atuações em Bom Dia, Vietnã, Sociedade dos Poetas Mortos e Uma Babá Quase Perfeita. Apesar do sucesso profissional, a luta contra a depressão continuou latente. Em 2006, após enfrentar um período de ansiedade e insônia, enquanto trabalhava em um filme, Williams teve uma recaída. Ele voltou a beber, um passo aparentemente pequeno que desfez anos de progresso. Por anos, Williams lutou contra seu vício renovado em silêncio, convencido de que o álcool lhe oferecia o conforto que ele tanto procurava. No entanto, a realidade era bem diferente. Seu consumo de álcool começou a impactar sua vida pessoal e profissional, gerando sentimentos de vergonha e autoaversão. Em uma entrevista reveladora ao The Guardian, Williams admitiu: "Eu me sentia envergonhado, fiz coisas que causaram repulsa. Isso é difícil de superar." Reconhecendo a gravidade da situação, a família de Williams organizou uma intervenção, incentivando-o a buscar ajuda. Esse momento foi crucial, levando Williams a ingressar em um programa de reabilitação. Ele buscou tratamento no Hazelden Addiction Treatment Center, em Minnesota, uma instituição conhecida por sua abordagem abrangente à recuperação de dependências. O tempo que Williams passou no Hazelden foi uma oportunidade para ele reafirmar e focar em seu compromisso contínuo com a sobriedade, como descreveram seus representantes. Os últimos anos da vida de Robin Williams foram marcados por uma luta contínua contra a depressão, que se tornou cada vez mais difícil de controlar. Quando foi diagnosticado com a doença de Parkinson, ele enfrentou o medo de perder sua capacidade de atuar. Os sintomas físicos do Parkinson foram acompanhados por desafios emocionais e psicológicos. Apenas semanas antes de sua morte prematura, ele se internou em uma clínica de renovação, afiliada a um programa de 12 passos, projetado para ajudar indivíduos a focarem em sua sobriedade contínua. Williams falou abertamente sobre os desafios de manter a sobriedade em várias entrevistas, frequentemente usando o humor como um mecanismo de enfrentamento, brincando sobre suas lutas em suas performances de stand-up. Ele também continuou a enfrentar outros problemas de saúde que se somaram à lista de coisas que o assombravam. Em março de 2009, Williams enfrentou uma crise significativa de saúde quando foi internado na Cleveland Clinic para substituir a válvula aórtica, reparar a válvula mitral e corrigir sua arritmia cardíaca. Como se sabe, a cirurgia cardíaca aberta é um procedimento importante que envolve parar o coração e usar anestesia geral. No caso de Williams, essa cirurgia foi necessária para tratar uma condição cardíaca que, se não fosse tratada, poderia ser fatal. A operação foi bem sucedida, mas o período pós-operatório trouxe seus próprios desafios. Segundo o Dr. Jeffrey Lieberman, chefe de psiquiatria do Hospital Presbiteriano de Nova York, Colômbia, a cirurgia cardíaca aberta tem sido historicamente associada a efeitos na função cognitiva após a recuperação. O procedimento de substituição da válvula, que envolve parar o coração, pode levar a um aumento da frequência de depressão no período pós-operatório. Para Williams, esse período foi marcado por novos episódios de depressão e ansiedade. Essas lutas com a saúde mental foram agravadas pelo processo de recuperação física, que exigia tempo e paciência. Apesar desses desafios, Robin Williams permaneceu comprometido com sua sobriedade e continuou trabalhando, levando risadas e alegria ao público ao redor do mundo. A depressão é um efeito colateral reconhecido de grandes cirurgias cardíacas, e Williams não foi exceção. A combinação de estresse físico e emocional afetou profundamente seu bem-estar, dificultando a manutenção do nível de energia e entusiasmo que definiram sua carreira. Após sua morte em 2014, assumiu-se amplamente que todos esses desafios físicos e mentais, junto com o Parkinson revelado posteriormente, impactaram a mente de Williams e, em última análise, levaram ao seu suicídio. No entanto, em tempos mais recentes, sua viúva, Susan Schneider, apresentou uma história diferente.
Ela revelou que, embora o diagnóstico de Parkinson de Robin tenha ocorrido meses antes de sua morte, nenhum dos médicos sabia que havia uma doença fantasma subjacente a tudo isso. Mais tarde, foi descoberto que ele sofria de uma doença cerebral chamada demência com corpus de Lewy. Essa descoberta só veio após sua morte e foi revelada no relatório da autópsia. A demência com corpus de Lewy é um nome que muitos nunca tinham ouvido antes de Susan Schneider revelá-lo como a verdadeira causa da morte de Robin Williams. Essa doença devastadora é frequentemente mal compreendida e diagnosticada erroneamente, mas seu impacto na vida dos pacientes é profundo e transformador. Trata-se de um distúrbio cerebral caracterizado pela presença de depósitos anormais de proteínas, chamados corpus de Lewy. Esses depósitos interrompem o funcionamento normal do cérebro, levando a um declínio nas habilidades cognitivas, motoras e na saúde mental. A doença afeta várias partes do cérebro, incluindo aquelas responsáveis pela memória, pensamento, movimento e comportamento. A demência com corpus de Lewy apresenta uma ampla gama de sintomas que podem variar de pessoa para pessoa. A complexidade e a variabilidade desses sintomas frequentemente levam a diagnósticos errados, com muitos pacientes sendo inicialmente diagnosticados com Parkinson ou Alzheimer. Para Robin Williams, os sintomas começaram a se manifestar de maneiras sutis, mas alarmantes. Susan Schneider relembra como a mente antes brilhante de Robin ficou obscurecida por confusão e medo, afirmando que experimentou momentos de clareza e raciocínio lúcido em 1 minuto e, 5 minutos depois, ele ficava confuso e perdido. Ela também destacou que Robin estava perdendo sua sanidade e estava ciente disso. Ele experimentava ansiedade severa e delírios, frequentemente acordando no meio da noite, aterrorizado e desorientado. A condição de Robin continuou a se deteriorar e o impacto em seu estado mental foi profundo. Determinada a esclarecer os fatos e honrar o legado de Robin, Susan Schneider embarcou em uma missão para aumentar a conscientização sobre a demência com corpus de Lewy. Ela começou a falar publicamente sobre a verdadeira causa da morte de Robin, compartilhando os detalhes de sua luta contra a doença. Os esforços de Susan tinham como objetivo educar o público e a comunidade médica sobre as complexidades da demência com corpus de Lewy e a necessidade urgente de melhores diagnósticos e tratamentos. A coragem e a determinação de Susan em compartilhar a história de Robin trouxeram a tão necessária atenção à condição. Ela falou em conferências médicas, participou de entrevistas e colaborou com organizações dedicadas à pesquisa de doenças neurodegenerativas. Seus esforços ajudaram a lançar a luz sobre uma doença que há muito tempo estava nas sombras, oferecendo esperança e apoio a inúmeras famílias afetadas pela demência com corpus de Lewy. Em 2020, Susan lançou Robin's Wish, um documentário comovente que narra a batalha de Robin contra a demência com corpus de Lewy. O filme apresenta entrevistas com pessoas que o conheciam melhor, oferecendo uma visão íntima de seus últimos dias e do impacto da doença. O documentário também serve como um tributo ao espírito e legado duradouros de Robin. Ele destaca suas contribuições incríveis para o mundo do entretenimento e sua gentileza e generosidade inabaláveis. Infância de Robin Williams. Robin McLaurin Williams nasceu em 21 de julho de 1951, em Chicago, Illinois. Seu pai, Robert Fitzgerald Williams, era um executivo sênior da Ford Motor Company, uma posição que proporcionava à família uma vida de considerável conforto. Sua mãe, Lori McLaurin, era uma ex-modelo do Mississippi, conhecida por seu charme e inteligência. Robin era o mais jovem de 3 meio-irmãos, e seus primeiros anos foram vividos em um mundo ao mesmo tempo privilegiado e solitário. A família Williams morava em uma casa grande e elegante, no sofisticado subúrbio de Bloomfield Hills, Michigan. Apesar do ambiente luxuoso, a infância de Robin foi marcada por um senso de solidão. Seu pai frequentemente viajava a trabalho e sua mãe estava frequentemente ocupada com compromissos sociais. Isso deixava Robin para se entreter sozinho, uma situação que moldou profundamente suas habilidades imaginativas e criativas. Os primeiros anos de Robin foram caracterizados por uma imaginação vívida e uma tendência a criar cenários elaborados. Ele passava horas sozinho, brincando com sua coleção de soldadinhos de brinquedo, cada um com uma personalidade e voz distintas.
Essas brincadeiras e a necessidade de preencher seu tempo criaram a base de seu futuro gênio cômico e artístico. Esse hábito precoce de inventar personagens e histórias era uma prévia das habilidades de improvisação que mais tarde definiriam sua carreira. Quando criança, Robin criava um mundo imaginativo, movimentando exércitos de soldadinhos de brinquedo pelo carpete, enquanto inventava diferentes diálogos para eles. Ele também se descrevia como uma criança tímida e acima do peso, que encontrava conforto ao fazer sua mãe rir. O senso de humor de Laurie McLaurin teve uma influência significativa sobre Robin, e ele frequentemente acreditava a ela o despertar de seus talentos cômicos. A dinâmica familiar era complexa. Robert Williams era uma figura severa e distante, cujas altas expectativas e ausências frequentes criavam um abismo que Robin lutava para superar. Por outro lado, Laurie era mais acessível, mas ainda um pouco distante devido a seus compromissos sociais. Esse ambiente de distância emocional e expectativas elevadas contribuiu para o sentimento de isolamento de Robin, mas também alimentou seu desejo de se conectar com os outros através do humor. Em 1963, quando Robin tinha 12 anos, a família se mudou para a área da Baía de São Francisco, estabelecendo-se na comunidade abastada de Tiburon. A mudança representou uma grande transformação para Robin, que teve que se adaptar a um novo ambiente e fazer novos amigos. Ele frequentou a Redwood High School em Larkspur, onde inicialmente era um estranho. No entanto, seu humor rápido e habilidade de fazer as pessoas rirem logo lhe garantiram um lugar entre os colegas. Na Redwood High School, Robin começou a se destacar. Ele foi eleito por seus colegas como menos provável de ter sucesso e mais engraçado. Apesar de suas travessuras cômicas, Robin era um excelente aluno, destacando-se tanto nos estudos quanto nos esportes. Ele integrou os times de futebol e luta livre da escola, e seu humor rápido o tornou querido entre os colegas. A introdução de Robin à atuação ocorreu durante seu tempo na Redwood High School. Ele participou do programa de teatro da escola, onde descobriu sua paixão por atuar. Seu talento era evidente e ele rapidamente se destacou nas produções escolares. Um de seus primeiros papéis foi como o Artful Dodger em uma produção de Oliver, personagem que lhe permitiu demonstrar seu timing cômico e habilidades de improvisação. Além da atuação, Robin tinha outros interesses. Sua jornada no mundo da comédia começou de fato durante seus anos de faculdade. Após estudar brevemente ciência política, ele se transferiu para a prestigiosa Juilliard School, em Nova York, onde aprimorou sua técnica sob a instrução do renomado professor de atuação John Houseman. Foi lá que o estilo único de Robin, uma mistura de improvisação e humor rápido, começou a tomar forma. No meio dos anos 1970, Robin mudou-se para São Francisco, onde se tornou popular em clubes de comédia locais. Suas apresentações de stand-up eram uma mistura de personagens, vozes e humor espontâneo, diferenciando-o de seus contemporâneos. Essa habilidade de improvisar se tornou um símbolo de sua carreira, conquistando-lhe uma reputação como um dos comediantes mais inovadores de seu tempo. Não demorou muito para que Hollywood notasse seu talento. Em 1978, Robin conseguiu o papel que o catapultaria para a fama. Mork, um alienígena do planeta Ork, na sitcom Mork e Mindy, da ABC. O personagem Mork apareceu pela primeira vez em um episódio de Happy Days, e a performance de Robin foi tão marcante que levou à criação de uma série derivada. Mork and Mindy estreou em 14 de setembro de 1978 e foi um sucesso instantâneo. A interpretação de Robin como o excêntrico e cativante alienígena conquistou o público, e suas habilidades de improvisação trouxeram uma energia nova e imprevisível ao programa. A série rapidamente se tornou um fenômeno cultural, tornando Robin um nome conhecido e consolidando seu status como gênio cômico. O sucesso do programa abriu portas para inúmeras oportunidades na televisão e no cinema, permitindo que Robin mostrasse sua versatilidade como ator. Sua performance como Mork lhe rendeu um Globo de Ouro de melhor ator em série musical ou comédia, solidificando ainda mais seu lugar na indústria do entretenimento. Mas Mork e Mindy foi mais do que um marco em sua carreira. Foi uma plataforma para Robin explorar e expandir sua gama cômica. O formato do programa permitiu que ele experimentasse diferentes personagens e cenários, ultrapassando os limites do humor tradicional de sitcom.
Sua habilidade de mesclar perfeitamente material roteirizado com improvisação espontânea estabeleceu um novo padrão para a comédia na televisão. Conforme Mork and Mindy continuava a dominar as telas, a estrela de Robin continuava a brilhar. Ele se tornou um convidado requisitado em talk shows e programas de variedades, onde seu humor rápido e energia inesgotável o tornaram um favorito entre apresentadores e públicos. Suas aparições em programas como The Tonight Show starring Johnny Carson e Saturday Night Live exibiram ainda mais seu brilho cômico e conquistaram milhões de fãs. No início dos anos 1980, Robin Williams já havia se estabelecido firmemente como um dos comediantes mais talentosos e inovadores de sua geração. Sua transição da televisão para o cinema começou com O Mundo Segundo Garp, 1982. Sua performance no filme mostrou sua habilidade de mesclar humor com profundidade dramática, preparando o palco para uma série de papéis icônicos que definiriam sua carreira. Em 1987, Robin estrelou Bom Dia, Vietnã, um papel que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar. Como o DJ de rádio Adrian Cronauer, as habilidades de improvisação de Robin estavam em plena exibição, trazendo uma energia e humor únicos ao filme. Em 1989, ele inspirou o público em Sociedade dos Poetas Mortos, interpretando o professor de inglês não convencional John Keating em uma performance poderosa que encorajava os espectadores a aproveitarem o dia e viverem plenamente. Esses papéis, junto com outros sucessos como Uma Babá Quase Perfeita, 1993, Jumanji, 1995, e o papel icônico do gênio em Aladdin, 1992, solidificaram Robin Williams como um dos atores mais amados e versáteis de sua geração. Além de sua carreira, Robin era um homem de família e um filantropo notável. Suas conquistas no palco e fora dele deixaram um legado duradouro. Robin Williams foi profundamente envolvido com a organização Comic Relief, dedicada a ajudar pessoas em situação de rua. Ele também apoiava a Christopher and Dana Reeve Foundation, que trabalha para encontrar a cura para lesões na medula espinhal. Por meio de seu trabalho com a United Service Organizations, em Kemmerer, Utah, Robin frequentemente se apresentava para tropas americanas estacionadas no exterior, levando risadas e alegria àqueles que serviam ao país. A morte prematura de Robin deixou um vazio nos corações de sua família, amigos e fãs. Seus filhos, Zack, Zelda e Cody, falaram sobre o legado de seu pai e o impacto que ele teve em suas vidas. Zack, em particular, tem sido aberto sobre suas próprias lutas com saúde mental e dependência, inspirado pela jornada de seu pai em buscar ajuda e defender a conscientização sobre saúde mental. O legado de Robin Williams vai muito além de sua filmografia. Sua habilidade de se conectar profundamente com o público, seu compromisso inabalável com sua arte e seu espírito generoso e bondoso fazem dele uma verdadeira lenda. Vilões icônicos de Hollywood. Uma reflexão. Apesar do foco em heróis em Hollywood, os vilões frequentemente merecem ainda mais reconhecimento. Eles são os personagens que desafiam os protagonistas e dão profundidade às histórias. Vamos explorar alguns dos atores que trouxeram vida a vilões icônicos no cinema. Alan Rickman. Alan Rickman se destacou como um dos vilões mais icônicos de Hollywood. Sua capacidade de interpretar personagens malignos com profundidade e nuances o tornou uma lenda da indústria. Hans Gruber, Duro de Matar, 1988. Rickman trouxe sofisticação e carisma ao papel do terrorista alemão Hans Gruber, criando um dos vilões mais memoráveis da história do cinema. Sheriff de Nottingham, Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões, 1991. No papel do xerife ardiloso e ganancioso, Rickman misturou comédia sombria com uma ameaça assustadora. Severus Snape, Harry Potter, 2001-2011. Inicialmente apresentado como um professor de poções cruel e vingativo, a verdadeira natureza de Snape foi revelada ao longo da série e Rickman entregou uma atuação magistral, equilibrando complexidade e profundidade emocional. Christopher Lee. Christopher Lee é sinônimo de alguns dos vilões mais memoráveis da história do cinema. Sua presença imponente, voz marcante e habilidade de atuação fizeram dele uma escolha perfeita para diversos papéis. Conde Drácula. Lee redefiniu o personagem em 7 filmes de terror da Hammer, começando com Drácula, 1958. Seu Drácula era uma figura predatória e ameaçadora, muito diferente das versões anteriores mais elegantes. Francisco Scaramanga.
0007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro, 1974. Como o elegante e mortal assassino com sua icônica pistola dourada, Lee trouxe sofisticação e perigo ao universo de James Bond. Saruman, O Senhor dos Anéis, 2001-2003. No papel do mago corrompido, Lee transmitiu traição e ambição, criando um vilão à altura do épico de Tolkien. Gary Oldman. Gary Oldman é conhecido por sua habilidade camaleônica de se transformar completamente em seus papéis. Sua interpretação de vilões é especialmente notável por combinar imprevisibilidade, ameaça e complexidade. Drácula de Bram Stoker, 1992. Oldman trouxe um toque de romantismo e tragédia ao papel do famoso vampiro. Norman Stansfield, O Profissional, 1994. Como um agente corrupto e psicótico, Oldman entregou uma das atuações mais intensas de sua carreira. Sirius Black, Harry Potter. Apesar de inicialmente parecer um vilão, Oldman deu profundidade ao personagem, que se revelou um herói. Esses atores e seus papéis icônicos mostram que os vilões podem ser tão fascinantes e complexos quanto os heróis, muitas vezes roubando a cena com performances inesquecíveis. Gary Oldman. Gary Oldman é um mestre em interpretar vilões multifacetados, e seus papéis icônicos mostram sua incrível versatilidade como ator. Norman Stansfield, O Profissional, 1994. Como um agente do DEA corrupto e instável, Oldman trouxe uma mistura assustadora de charme e psicopatia. Desde sua primeira aparição, Stansfield exalava perigo e imprevisibilidade. Conde Drácula, Drácula de Bram Stoker, 1992. Nesse papel, Oldman ofereceu uma performance hipnotizante e complexa, misturando romance, horror e tragédia para criar um Drácula memorável. Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, O Quinto Elemento, 1997. Como um industrialista extravagante e implacável, Oldman trouxe uma energia caótica e um senso de ameaça, tornando suas interações com os outros personagens imprevisíveis e perigosas. Jack Nicholson. Jack Nicholson, uma lenda de Hollywood, é conhecido por infundir seus personagens com um toque de loucura e imprevisibilidade, criando vilões inesquecíveis. Jack Torrance, O Iluminado, 1980. Neste clássico de Stanley Kubrick, Nicholson interpreta um escritor que sucumbe à loucura no Hotel Overlook. Sua atuação magistral retrata a descida gradual de Torrance ao abismo da insanidade. Coringa, Batman, 1989. Sob a direção de Tim Burton, Nicholson trouxe humor sombrio e energia caótica ao papel do palhaço do crime, equilibrando perfeitamente o entretenimento com o terror. Frank Costello, Os Infiltrados, 2006. Neste filme de Martin Scorsese, Nicholson interpreta um chefe da máfia implacável e ameaçador, exalando poder e perigo em cada cena. Kevin Spacey. Kevin Spacey é conhecido por suas interpretações de vilões frios e calculistas, que misturam inteligência e uma inquietante serenidade. Roger Verbal Kint, Os Suspeitos, 1995. Spacey interpreta um golpista aparentemente inofensivo, cuja reviravolta final redefine toda a narrativa do filme. Sua atuação lhe rendeu um Oscar de melhor ator coadjuvante. John Doe, Seven, Os Sete Crimes Capitais, 1995. Spacey dá vida a um assassino metódico e sádico, cujos crimes baseados nos 7 pecados capitais chocam pela frieza e pelo rigor moral distorcido. Francis Underwood, Nearly House of Cards, 2013 e 2018. Como um político manipulador, Spacey alterna entre um líder público carismático e um estrategista frio e implacável, criando um personagem inesquecível. John Malkovich. John Malkovich, com sua voz distinta e presença marcante, trouxe profundidade e intensidade a muitos vilões ao longo de sua carreira. Mitch Leary, Na Linha de Fogo, 1993. Malkovich interpreta um ex-assassino da CIA com uma vingança contra o presidente dos Rebels. Sua performance une cálculo frio e precisão mortal. Visconde de Valmont. Ligações Perigosas, 1988. Como um aristocrata manipulador na França do século XVIII, Malkovich entrega uma atuação cativante, mascarando a verdadeira natureza de Valmont sob um charme sedutor. Ted KGB, Cartas na Mesa, 1998. No papel de um mafioso russo apaixonado por pôquer, Malkovich exala tensão e astúcia,
criando uma dinâmica psicológica intensa com o personagem de Matt Damon. Ben Kingsley. Ben Kingsley traz intensidade a todos os seus papéis, mas seus vilões são particularmente memoráveis. Don Logan, Sexy Beast, 2000. Como um gangster volátil e intimidador, Kingsley domina a tela com uma energia ameaçadora que torna sua atuação inesquecível. Esses atores icônicos demonstram que os vilões podem ser tão cativantes quanto os heróis, trazendo camadas de complexidade, carisma e humanidade a seus personagens. Ben Kingsley. Ben Kingsley é um ator que combina intensidade e precisão para criar vilões inesquecíveis. Don Logan, Sexy Beast, 2000. Kingsley interpreta um gangster imprevisível e agressivo, cuja interação com o personagem de Ray Winstone é repleta de tensão e jogos psicológicos. Meyer Lansky, Bugsy, 1991. Como um infame mafioso e gênio financeiro por trás do desenvolvimento de Las Vegas, Kingsley incorpora a inteligência e astúcia que caracterizam Lansky. Cosmo, Sneakers, 1992. Nesse papel, Kingsley é um ex-amigo que se torna um adversário usando sua inteligência e habilidades tecnológicas para planos nefastos, incluindo uma cena memorável em que expõe seu plano de controlar o mundo. Jeremy Irons. Jeremy Irons é um mestre em interpretar vilões com profundidade e complexidade, graças à sua presença marcante e voz icônica. Scar, O Rei Leão, 1994. A performance de Irons como o traiçoeiro leão é uma aula de dublagem, tornando Scar um vilão ao mesmo tempo odiado e fascinante. Klaus von Bülow, Riversal of Fortune, 1990. Irons interpreta um socialite acusado de tentar assassinar sua esposa, criando um personagem ambíguo que deixa o público em dúvida sobre sua verdadeira natureza. Simon Gruber, Duro de Matar, A Vingança, 1995. Irons é um terrorista vingativo e manipulador, cuja sede de caos é acompanhada por interações tensas e estratégias psicológicas. Willem Dafoe. Willem Dafoe é conhecido por trazer imprevisibilidade e intensidade a seus papéis de vilão. Norman Osborn, Sheer Green Goblin, Homem-Aranha 2002. Dafoe interpreta um cientista brilhante que se transforma em um vilão insano, alternando perfeitamente entre inteligência e intensidade assustadora. Max Schreck, Sombra do Vampiro 2000. Como uma versão fictícia do ator que interpretou o Conde Orlok em Nosferatu, Dafoe entrega uma atuação inquietante e realista. Bob Peru, Coração Selvagem, 1990. Dafoe é um criminoso perigoso e volátil, cuja aparência grotesca e comportamento ameaçador criam momentos de pura tensão. Ralph Fiennes. Ralph Fiennes é conhecido mundialmente por sua habilidade de interpretar vilões com intensidade e profundidade. Lord Voldemort, Harry Potter, 2005-2011. Fiennes deu vida a um dos vilões mais icônicos do cinema moderno, equilibrando malevolência e complexidade em sua performance. Amon Gut, A Lista de Schindler, 1993. Como um comandante nazista sádico, Fiennes entrega uma atuação assustadoramente convincente que explora o horror do poder absoluto. Hades, Hércules, 1997. Como o deus do submundo, Fiennes trouxe charme e sagacidade à sua dublagem, mascarando as verdadeiras intenções malignas do personagem. Dennis Hopper. Dennis Hopper era mestre em trazer intensidade perturbadora para seus vilões. Frank Booth, Veludo Azul, 1986. Hopper interpreta um criminoso, psicótico e violento em um papel que redefine o terror psicológico. Howard Payne, Velocidade Máxima, 1994. Como um ex-policial que se torna um terrorista, Hopper combina calma calculada com determinação implacável. Victor Drazen, Inicias F-24, 2001. Hopper é um militar iugoslavo e criminoso de guerra cuja busca por vingança torna-o um adversário formidável. Christopher Walken. Christopher Walken se destaca como vilões inesquecíveis, combinando carisma com uma presença inquietante. Max Zorin, 007, Na Mira dos Assassinos, 1985. Walken interpreta um ex-agente da KGB e industrialista psicopata que planeja destruir o Vale do Silício. Vincenzo Cocotti, Amor a Queima-Roupa, 1993. Como um executor mafioso,
Walken entrega uma das cenas de interrogatório mais tensas do cinema. Gabriel, The Prophecy, 1995. Walken é um anjo caído que busca trazer o fim da humanidade, combinando charme com um senso perturbador de poder. Esses atores provaram que os vilões, com suas complexidades e nuances, são frequentemente os personagens mais fascinantes das histórias, elevando o cinema a novos patamares de excelência. Ian McShane. Ian McShane é conhecido por trazer uma combinação única de carisma e malevolência a seus papéis de vilão, criando personagens memoráveis em filmes e séries de televisão. Al Swearingen, The Deadwood, 2004. Como o implacável dono do saloon, McShane interpretou um anti-herói complexo e assustador, cuja astúcia e brutalidade o tornaram um dos personagens mais marcantes da TV. Teddy Bass, Sexy Beast, 2000. Nesse papel, McShane interpreta um gangster calculista e ameaçador. Sua atuação, ao mesmo tempo contida e aterrorizante, adiciona tensão constante à narrativa. Ragnar Sturluson, A Bússola de Ouro, 2007. McShane deu vida ao traiçoeiro urso que busca usurpar o trono do reino, entregando uma performance ao mesmo tempo imponente e sinistra. James Woods. James Woods é mestre em interpretar vilões intensos, trazendo complexidade e energia às suas performances. Hades, Hércules, 1997. Como o deus do submundo na animação da Disney, Woods combina humor e vilania em uma performance memorável que tornou Hades um dos vilões mais amados da Disney. Byron de la Beckwith, Fantasma do Passado, 1996. Woods interpreta o supremacista branco responsável pelo assassinato de Medgar Evers, em uma performance visceral que capta a crueldade e o fanatismo do personagem. Max Berkovich, Era uma Vez na América, 1984. Woods entrega uma performance sombria e intensa como Max, cujas ações violentas e manipuladoras criam alguns dos momentos mais impactantes do filme. Hugo Weaving. Hugo Weaving é uma presença marcante, com papéis icônicos que mostram sua versatilidade e talento. Agent Smith, Matrix, 1999-2003. Weaving trouxe uma calma assustadora e determinação implacável ao papel do antagonista principal, tornando-o um dos vilões mais memoráveis da ficção científica. Megatron Transformers, 2007-2011. Como a voz do líder dos Decepticons, Weaving deu vida a um personagem implacável e dominador, capturando a essência de uma ameaça galáctica. Elrond, O Senhor dos Anéis, 2001-2003. Embora Elrond não seja um vilão, sua personalidade autoritária e sábia adiciona profundidade e complexidade à história, destacando a habilidade de Weaving de interpretar papéis multifacetados. Max von Sydow. Max von Sydow trouxe profundidade e intensidade a seus papéis de vilão, estabelecendo-se como uma lenda no cinema. Emperor Ming, Flash Gordon, 1980. Von Sydow entregou uma performance teatral como o tirano Ming, trazendo uma combinação de grandiosidade e ameaça ao papel. Leland Gaunt, Trocas Macabras, 1993. Como um manipulador dono de uma loja em uma pequena cidade, Von Sydow personificou o mal com charme e inteligência, criando um personagem memorável. Lamar Burgess, Minority Report, 2002. Von Sydow interpreta o vilão ambíguo e poderoso que conduz a narrativa de maneira surpreendente, com uma performance carregada de tensão. Christopher Walken. Christopher Walken é inigualável em sua habilidade de combinar charme e ameaça em seus papéis de vilão. Max Zorin, Zed Sandrasser, Na Mira dos Assassinos, 1985. Como psicopata industrialista, Walken entregou uma atuação marcante que equilibrava carisma e pura maldade. Vincenzo Cocotti, Amor a Queima-Roupa, 1993. Sua performance como um executor mafioso, em uma cena de interrogatório icônica, é um exemplo de sua capacidade de dominar completamente a tela. Gabriel, The Prophecy, 1995. Walken trouxe intensidade e gravidade ao papel do anjo caído, criando um vilão que é ao mesmo tempo místico e aterrorizante. Esses atores icônicos provaram que vilões bem elaborados podem ser tão fascinantes quanto heróis, enriquecendo suas histórias com camadas de complexidade e performances inesquecíveis. Max von Sydow. Max von Sydow trouxe uma profundidade marcante a seus vilões, criando personagens inesquecíveis no cinema.
Lamar Burgess, Minority Report, 2002. Von Sydow interpretou o diretor de Precrime, uma agência que usa precognição para prevenir crimes antes que aconteçam. Sua calma calculada e determinação implacável fazem dele um adversário formidável para o protagonista. Emperor Ming, Flash Gordon, 1980. Como o tirano do planeta Mongo, Von Sydow entregou uma performance teatral que tornou Ming um vilão memorável. Leland Gaunt, Trocas Macabras, 1993. Interpretando um dono de loja misterioso que manipula os moradores de uma cidade, Von Sydow trouxe charme e malevolência ao papel. Mark Strong. Mark Strong é conhecido por sua presença imponente e olhar intenso, criando vilões formidáveis. Lord Henry Blackwood, Sherlock Holmes, 2009. Como um mestre manipulador, Strong combinou carisma e terror para retratar um personagem que utiliza medo para alcançar seus objetivos. Frank D'Amico, Kick-Ass, 2010. Strong interpreta um chefe do crime implacável, cuja inteligência e astúcia o tornam um adversário mortal. Sir Godfrey, Robin Hood, 2010. Como um cavaleiro traidor que conspira para derrubar o rei, Strong trouxe intensidade às cenas de combate e conspiração. Sean Bean. Sean Bean é conhecido por criar vilões complexos e cativantes, misturando charme e intensidade. Alec Trevelyan, de GoldenEye, 1995. Como um agente duplo movido por vingança, Bean entregou uma performance que combinou inteligência e crueldade. Sean Miller, Jogos Patrióticos, 1992. Bean interpreta um terrorista implacável, cuja dedicação ao seu objetivo cria um vilão ameaçador. Ian Howe, A Lenda do Tesouro Perdido, 2004. Como um caçador de tesouros carismático e manipulador, Bean mistura charme e determinação implacável, criando um personagem multifacetado. Jason Isaacs. Jason Isaacs domina a arte de interpretar vilões com uma presença poderosa e atuações cativantes. Lucius Malfoy, da Harry Potter, 2001-2011. Isaacs trouxe complexidade ao papel de um bruxo astuto e implacável, tornando Malfoy um dos vilões mais marcantes da série. Coronel William Tevington, O Patriota, 2000. Isaacs retrata um oficial britânico brutal, cuja crueldade e violência fazem dele um adversário temível. Capitão Gancho, Peter Pan, 2003. Isaacs interpreta o carismático pirata, equilibrando charme e ameaça para criar um vilão memorável. Evan Peters. Evan Peters demonstrou habilidade impressionante ao dar vida a vilões complexos e perturbadores. Jeffrey Dahmer, Dahmer, 2022. Peters trouxe profundidade ao retratar o notório serial killer, equilibrando humanidade e horror em uma atuação marcante. Tate Langdon, American Horror Story, Murder House, 2011. Como um adolescente psicótico e sádico, Peters entregou uma performance cativante e perturbadora que o destacou na série. Esses atores têm um talento único para interpretar vilões icônicos, misturando complexidade, intensidade e carisma para criar personagens que deixam uma impressão duradoura.